Vamos. Estamos ao vivo. Boa tarde a todo mundo. Estamos aqui para mais uma live, a quarta da semana, 4/12, que eu estou a fazer uma série de lives para completar a terapia dos esquemas, que envolvem 18 esquemas. Que são esses esquemas? Padrões negativos, cognitivos e comportamentais, ou seja, formas negativas que eu penso, que eu sinto, consequentemente eu faço, e que foram criados na infância, e que hoje o adulto continua a carregar essas formas, negativas, uma vez criadas na infância, que hoje me fazem agir de forma errada, não saudável, não é? E aí a terapia vem para nos ajudar o quê? A fazer uma reconstrução, não é? De um comportamento saudável, já que hoje é o adulto quem escolhe, que a gente pode estar sempre reconstruindo a nossa vida e para isso reconstruir pensamentos, né? Vamos lá. Hoje eu sempre faço uma introdução rápida, que essa terapia dos esquemas são 5 necessidades básicas que ela me traz de todos os seres humanos no planeta, quando nascem com essas 5 necessidades. E que, quando não atendidas, geram esses padrões negativos. Eu já falei da primeira necessidade, de amor, conexão, pertencimento, e dos 5 padrões negativos. Essas lives estão guardadas, estão gravadas aqui no meu Facebook, nos meus outros canais também. E hoje nós estamos a falar sobre o segundo necessidade básica da criança, que é o desenvolvimento de competências e habilidades, que, quando não feita na medida suficientemente boa para essa criança, né, vão gerar 4 esquemas. Hoje eu estou a falar do segundo, ontem falamos sobre dependência, e hoje eu vou falar sobre vulnerabilidade ao dano e à doença. E, assim, nada mais propício para o momento, né? Em época de pandemia mundial, estarmos aqui a falar sobre vulnerabilidade à doença. Você imagina quem, em época de pandemia, já traz aí esse padrão negativo enraizado, né, nas sensações viscerais do seu corpo, da sua mente, de que eu não sei como é que eu ainda não peguei esse bicho, né? Eu ainda não sei como eu não peguei esse vírus. Ou seja, vai trazer mais danos ainda para as pessoas que já têm aí esse padrão negativo ativado. E vamos lá, Simone, o que é essa tal de vulnerabilidade ao dano e à doença? A pessoa que tem esse padrão negativo, mais uma vez, que traz da infância, ela tem sensações, ela vai trazer frases, vai falar coisas do tipo, né? Sempre assim, eu sinto que algo ruim vai acontecer. Ela tem uma sensação muito forte. Ela, inclusive, acha mesmo que tem essa intuição. Por vezes ela acha, não, eu tenho uma intuição. Eu recebi um sinal de que algo ruim vai acontecer. Então, ela fica sempre naquela iminência de que algum desastre natural vai acontecer, que vai ocorrer um acidente, que ela vai ter uma doença séria, que ela vai ser vítima de um crime, que qualquer desastre, qualquer forma de dano ou de doença, né? Porque eu posso ir aqui para a doença, né? Vamos lá, vamos falar aqui também das pessoas hipocondríacas, né? Viciadas em remédio, porque acreditam mesmo que estão a se prevenir, porque tem aquele medo ali inerente ali à pessoa de que, assim, eu vou ficar doente, né? E hoje nós, claro, porque que hoje, eu estava aqui a pensar quando estava preparando a live, por que hoje tem pessoas, né, que, por exemplo, já foram para festas, já estão aí talvez até vivendo uma vida normal, porque não acreditam mesmo de forma alguma que vão pegar o vírus, e outras estão apavoradas ainda, né? Seja cá em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer lugar aí do mundo que tá atingindo o mundo todo. Ou seja, por que as pessoas agem, né, de forma tão diferente, né? Tá muito ligado a esse padrão, tá muito ligado a esse padrão que traz da infância, porque se ela já traz esse padrão, essa sensação muito forte de que
algum desastre vai acontecer, algo ruim vai acontecer. Imagina numa situação de pandemia, que está um vírus aí que a gente pode pegar a qualquer momento. Ela tem a certeza que ela vai pegar. Então, isso é aquela pessoa que é muito propensa ao risco. Ela tem muita certeza que vai pegar aquilo ali, porque ela já, vamos lá, ativou alguma memória emocional da infância, onde provavelmente, claro, isso foi lá registrada, alguma situação da infância que ela teve, eu vou falar um pouquinho mais à frente como é que isso foi criado, e que hoje ela tem a certeza, né? Então, por quê? Ela não tem a certeza ou o medo maior de pegar o vírus em função do nada. Não, tem ali uma memória que foi ativada, tem ali uma situação da infância que faz ela ter essa certeza, não é? E isso, claro, claramente vai trazer muitas consequências, né? Muitas consequências para o seu dia a dia, para o seu respirar, para os seus pensamentos, né? E vamos lá, sempre nessa sequência, para tudo que ela vai pensar, porque ela vai jogar de emoções para o corpo em função desses pensamentos desastrosos, né? Catastróficos. O filtro dessa pessoa para tudo que acontece, não vai ser assim, talvez alguma coisa ruim aconteça. Não, vai acontecer alguma coisa ruim, né? E assim, desmedida, né? Sem evidências concretas. Simplesmente é o filtro negativo. É um filtro negativo, né? Que é um dos erros cognitivos, né? Que eu também faço, que eu também, pronto, incluo aqui nos processos de coaching, trabalhar esses erros cognitivos, formas erradas que eu penso e que simplesmente me travam. Por que travam? Porque já vão trazer emoções negativas e já vão fazer eu agir de forma negativa ou simplesmente não agir, né? E, claro, que isso tudo traz muitas consequências e danos para a nossa saúde física e emocional, ou emocional e física, né? Essas doenças são, de certa forma, aqui criadas pelo emocional. Eu tenho ali uma memória emocional que vai me gerar muitos pensamentos que vão gerar emoções ruins. E você imagina ao longo de uma vida toda, essas emoções negativas sendo geradas nesse corpo. E aí é uma coisa muito interessante a gente falar que é como se não houvesse a doença emocional, né? A gente não cresceu pensando assim, deixa eu olhar os meus sentimentos negativos como uma doença emocional. A gente espera que isso se torne uma doença física, para até aí entender que está gerando danos. Eu já tenho uma doença física, né? E, claro, que essa doença física, essa somatização que vai gerar doenças físicas, vai ser gerado por isso aí, por esse medo extremo, que vai levar à ansiedade, que vai levar a ataques de pânico, né, que vai gerar aqui em grau maior, e aí eu já estou falando de um transtorno, a uma síndrome do pânico, não é? Quando acumulada, quando em conjunto com outros esquemas, com outros padrões negativos, pode estar gerando aqui uma síndrome do pânico, e aí tem que ser claramente enviado, né, para um tratamento psicológico, psiquiátrico, já não está mais aqui na minha área só do coaching. Eu trato quanto esquema, para quê? Para que não vire um transtorno, não é? Já essa própria terapia dos esquemas, ela foi criada para tratar de transtornos. Quando eu faço um processo de coaching que eu cuido dos esquemas numa forma ainda que não virou transtorno, eu estou fazendo uma prevenção, é uma prevenção de futuramente isso não está virando não só esse padrão negativo, como todos os outros, né? Principalmente quando o coach às vezes vem com muitos esquemas ativados, isso pode sim virar um transtorno, porque é ao longo de uma vida toda eu usando padrões, né? Eu me fazendo parte, usando da minha vida, tomando decisões, pensando, sentindo e agindo negativamente, né? Então, é uma vida toda com esses pensamentos, mas como eu gosto sempre de falar, o adulto hoje é quem escolhe sempre fazer o que eu quero fazer com isso, né? Eu tenho essa sensação, se isso está fazendo sentido para você, ou outras sensações que nós trazemos ao longo da vida. Eu trazia muitas dessas, eu tinha muitos esquemas ativados, eu já era coach e muita coisa me
travava para fazer muito mais. Foi então que eu conheci a terapia dos esquemas, fiz um processo baseado nele, fiz a formação e hoje eu trabalho exclusivamente com ele, porque eu entendo que é preciso ir mais à raiz. Eu preciso sim ir à infância e ir mais profundamente para entender o porquê que as pessoas não fazem, não é? Por que uns fazem e outros não? Por que uns têm resultados e outros não? É porque a pessoa diz para ela, não, eu não quero ter resultado, ou eu não mereço mais. O próprio não merecer mais já tem aí um padrão negativo. Então, eu acredito de verdade que podemos sempre, sim, ser muito mais. Mas, para isso, eu preciso entender as raízes, né? E vamos lá. Como qualquer forma de padrão que eu tenho uma ação, que eu ajo, que eu escolho agir, eu vou escolher sempre de 3 formas, né? Sempre com aquela de defender, né? Como lá nas ancestralidades do homem que da época da caverna que precisava fugir, né? Do perigo, como precisava lutar ou que congelava, né? Aqui também essa pessoa vai congelar. Vamos lá. Quem aqui não conhece uma pessoa que ama ver notícias desgracentas? Não sei nem se essa palavra existe, né? Eu tô rindo porque, assim, as pessoas amam, né? A mídia já sabe disso, claro, e vende isso cada vez mais. A gente liga uma televisão e é o tempo todo, né? Quando foi da época do início da pandemia e hoje, talvez hoje ainda, porque eu nem assisto, eu não vejo televisão, é uma escolha, eu vejo notícias sim, mas filtro que eu quero ver, e não estou ali recebendo todo tipo de catástrofes e doenças e só notícias ruins, mas as pessoas amam, as pessoas congelam, porque de certa forma o que eu estou fazendo? Eu estou confirmando o meu medo, né? Quando eu faço isso, eu estou dizendo para mim mesmo, eu tenho medo, eu assumo o medo, eu alimento o medo. Quando eu estou só escolhendo essas notícias ruins, e vamos lá, eu vim de um país que não era só notícias de doenças, né? A própria violência, eu ligava a televisão, era 24 horas por dia isso. E eu conheci muitas pessoas que se alimentam, que veem mesmo, sabem todos os crimes que estão a acontecer, sabem todos os pontos da cidade onde existem assaltos, sabem de tudo. E imagina, isso alimenta, o que a pessoa está aqui a fazer? Alimentar o padrão do medo. Eu estou dando comida para esse monstrinho que tem dentro aqui de mim, já tem muito medo, já tem ansiedade, já tem pânico, então eu estou alimentando isso. Eu vou estar criando um padrão que eu vou entrar cada vez mais, mesmo no pânico, né? E o Brasil é um dos países, eu venho estudando isso também, que tem assim, acho que eu vi outro dia, agora não lembro, um percentual enorme com doenças psicológicas, com doenças emocionais, em função do que vivemos, né? Então vamos lá, eu confirmo. De novo, como eu estou aqui a falar em todas as lives, é o viés confirmatório. Eu digo para mim, eu tenho medo e eu vou alimentar esse meu medo. Então eu escolho ver notícias ruins, né? E eu posso evitar também, então eu posso evitar situações e lugares de perigo. Eu posso evitar, agora me veio aqui à mente, eu posso evitar ouvir notícias ruins para me defender do medo? Eu vejo as notícias ruins, não é o evitar, e eu não deixo de fazer. O evitar aqui é quando a pessoa deixa de fazer alguma coisa, porque, por exemplo, eu deixo de ir a tal lugar, não sei, eu deixo de gravar um vídeo, vamos lá, se eu trabalhar aqui com as pessoas que estão querendo ser coaches, né? E que foi muito o meu processo de entrar de vencer todos esses medos. Eu evito gravar um vídeo, porque ele pode dar errado, ele vai dar errado. Nossa, eu vou ter haters, com certeza, nos meus comentários, dizendo que, sei lá, que meu cabelo estava horrível naquele dia. Então, eu evito, eu não vou gravar um vídeo por conta de várias coisas ruins que podem acontecer, né? Eu não vou dar uma palestra. Imagina se eu esqueço tudo que eu tenho que dizer lá na hora, né? E assim vai, a mente vai alimentando todos esses monstrinhos, né? Ou eu luto contra esse comportamento. Ou seja, o que a pessoa tem? Aqui são os contrafóbicos, né? O fóbico assume. E o contrafóbico, ele luta, ele nunca deixa de sentir isso, mas ele quer esconder de qualquer jeito que tem esse medo. E como ele esconde, sendo muito corajoso. Então, essa tal coragem que ele precisa mostrar ao mundo, ele vai ter comportamentos negligentes e perigosos. Ele vai fazer o contrário. Então, ele vai, inclusive, se meter em situações de muito risco.
e não vai ver o perigo, porque, na verdade, se ele vê, ele assume que ele tem medo, e ele não quer assumir que tem medo, ele precisa mostrar ao mundo esse medo que ele sente, e ele vai, passa por cima desse medo e faz comportamentos, né, e faz loucuras, né, e faz loucuras para provar ao mundo que eu não tenho medo, porque lá no fundo mesmo ele está sentindo muito medo, né? Aí no extremo, né? Me veio aqui na cabeça pessoas que gostam, sei lá, esportes radicais. Pode ser ali um desafio ao próprio medo, né? E a pessoa vai e faz, né? Ai, eu falo rápido, peraí. E vamos lá. Tudo isso está presente em todas as pessoas, né? Quando eu falo isso tudo, eu agora aqui mesmo parei para pensar. Isso tudo está presente, o medo está presente, o medo é normal. Vamos lá. O medo, como eu estou agora a aprender na nova formação de inteligência emocional, o medo é inerente ao ser humano. O medo nos defende de situações de perigo, o medo nos protege. Proteção. Esse é o significado do medo. Mas quando eu entro nesses mecanismos todos cognitivos, né? Quando o medo me impede de agir, ele deixa de ser saudável. Ele deixa de ser o outro lado do medo. Ele passa a ser o outro lado do medo, o medo que trava, o medo que me impede de ser mais. Então ele deixa de ser saudável. Ele impede o adulto de ser um adulto saudável. Então ele impede de ter resultados, né? De todos os resultados que todo ser humano é capaz de ter. Eu gosto de repetir isso aqui sempre, em todas as lives. Eu acredito muito mais no potencial de todas as pessoas no mundo do que elas próprias, porque eu entendo que toda pessoa é capaz, sim. Eu fiz isso, eu transformei tudo, ressignifiquei tudo que tinha, né? Que eu tinha trazido da infância. E aqui vamos lá, eu botei aqui para falar da minha querida Márcia Marques. Eu todos os dias estou a fazer um desafio com o conteúdo que eu trago. Eu passo um exercício e as pessoas que me respondem o exercício via e-mail, eu entendo qual pessoa que vai se beneficiar mais de uma sessão gratuita comigo. E hoje quem foi sorteada não, né? Quem foi escolhida foi a minha querida Márcia Marques. Ela fez a formação de coaching, no qual eu sou treinadora do Instituto Viver com Propósito. É uma fadista linda, canta muito lindamente, muito bem. E ela me mandou um lindo depoimento, fez mais do que eu pedi no exercício. E eu vou entrar em contato contigo, Márcia, para a gente começar a nossa. Quem está aí assistindo, fica atento ao exercício de hoje, para também estar concorrendo com uma sessão comigo. E aí, vamos lá. Simone, você já me falou desse medo, dessa ansiedade, me falou das formas que a pessoa age. E por que isso nasce, né? Mais uma vez eu volto, claro, né? O adulto hoje age de acordo com os padrões que ele criou na infância, geralmente em torno até os 7 anos, quando né, a personalidade da criança é formada. E ele veio, sim, de uma infância onde existia esse medo, né? Pode ou não ter ocorrido uma situação agravante que disparou nele esse medo, esse pavor, né? Essa vulnerabilidade maior ao dano pode existir, e aí fica mais explicado, mas pode não, podem ser várias situações, né? De medo, que existia o medo na família, que esse medo era passada para. Márcia comentou aqui, ela deve estar me assistindo. Eu recebi o comentário do Face. Pode existir, e pode ser algo que foi despertado nessa criança. Eu aqui me lembro logo de uma coach, de uma cliente que eu atendi, que ela trazia um medo, olha, e a gente, para até acessar essa memória, para fazer a ligação da sensação do medo, né, e até essa memória do Natal, que ela tinha muito medo do Pai Natal, como se diz cá, né, do Papai Noel do Brasil. Por quê? Porque a família fazia uma coisa muito grande, um pavor grande em torno disso, em torno de receber o presente de Natal, tinha que ser uma criança muito boazinha, tinha que se comportar de uma determinada forma, porque senão o Pai Natal não viria esse ano, porque senão ele poderia até dar um castigo para essa criança que não foi boazinha. Quer dizer, você imagina ali
o que já vai gerando de medo nessa criança. Não só medo de deixar de ser boazinha, né? Como medo de não receber, de não merecer esse presente. Ou seja, uma situação dessas pode já gerar ali um medo muito grande, inúmeras outras situações, a perda de um pai, de uma mãe na infância, qualquer coisa que nessa criança ativou muito medo e que o adulto traz ainda, né, essa sensação hoje, tem ali a sensação forte, menos forte, mais intensa, menos intensa, mas uma sensação sim de medo e o filtro negativo, né? E vamos lá, e a doença? A doença é muito. Ela na infância é uma estratégia que a criança tem, né? Esse escolher a doença, que é muito interessante. Isso talvez todos nós adultos, em menor grau, maior grau, eu já usei isso, acho que é uma necessidade, vamos lá, eu vou às necessidades emocional da criança de quê? De receber amor, de receber carinho, de receber, de novo lá da primeira necessidade, segurança, afeto. A criança quer muito isso. E vamos lá, qual a melhor época para receber isso quando a criança fica doente? Do que quando a criança, né, fica doente. Ela fica quietinha, ela recebe todo o carinho, ela recebe muito mais atenção quando está doente, porque de verdade a mãe, o pai, né, os cuidadores vão se preocupar muito mais com essa criança. Então vamos lá, a criança pode aqui criar um mecanismo para receber carinho, amor, segurança, colo, ficando doente. Ficando doente, ela entende que ela vai receber essas necessidades emocionais. E aí, o que o adulto inconscientemente, vamos lá, muitas vezes inconscientemente, escolhe ficar doente, porque então vai receber mais atenção. Seja pode ser não mais do pai e da mãe, pode ser do marido, do namorado, do filho, né? Nossa, agora me veio uma memória, eu nem saí para falar, mas me veio um estudo que eu estudei, um estudo sobre obesidade. Olha que engraçado, me veio essa memória muito forte. E a obesidade está muito ligado a essa necessidade ainda da primeira, né? Todo o excesso está muito ligado a essa falta dessas necessidades emocionais da primeira. Nossa, da primeira tarefa evolutiva de amor, conexão, pertencimento. E a mulher, foi feito um estudo onde a mulher, que ela às vezes já está em grau maior e tudo, ela quando ela tem os danos da doença, da obesidade, seja uma pressão alta, seja tudo isso, ela vai requerer, ela fica doente mais vezes, e ela precisa o quê? Da atenção do marido. Então, de ter depoimentos de mulheres que chegavam assim, não, mas se eu emagrecer, eu não recebo atenção mais do meu marido, porque eu não fico doente. Olha o que pode chegar, olha o que pode estar por trás lá de uma obesidade, né? Do que leva a pessoa, eu não quero sair daqui, porque se eu deixo de ficar doente, eu deixo de receber carinho, amor, isso tudo. Então, é aquilo que eu venho falando, é muito mais na raiz, é muito mais aprofundado, né? E vamos lá, eu junto isso tudo ainda aos tipos de personalidade, né? Como eu venho fazendo aqui todos os dias, um link também com os tipos de personalidade do Eneagrama, que é a sabedoria que eu uso para trabalhar a personalidade. Alguns tipos de personalidade já trazem o medo embutido, como o tipo 6. O tipo 6, ele é o pecado capital dele, né? A gente faz uma associação com os pecados capitais do Eneagrama, a paixão dele é o medo. Então, você imagina uma personalidade que já traz aí o medo, que junta ainda com um esquema de vulnerabilidade a dano à doença. É uma explosão. É aqui um trabalho ainda mais intenso para conseguir limpar, curar todos esses padrões negativos e eu estar potencializando, né? Trabalhando essa personalidade, o crescimento dessa personalidade para que ela limpe, cure esse medo, né? Tipo 4 é um tipo que traz muito drama, ele é o mais emocional de todos, então vai juntar a vulnerabilidade com esse drama e vai se enrolar nisso tudo que fica mais difícil ainda, não é? Sozinho, tá
a dar conta de todos esses pensamentos e emoções, né? E aí não entra em ação, não age, não age. Não age porque de verdade é travado, né? Eu vejo isso em todos os meus processos, em todos, é o que nos trava. E eu vou lá à raiz para encontrar isso que trava, né? E aí vamos lá, o que eu faço agora com isso, Simone? Você me apavorou. O que eu faço com isso tudo? Para estar a trabalhar todos esses monstros que eu tive aqui a falar, eu uso muitas técnicas cognitivas e vivenciais, ou seja, umas ficam mesmo a nível do pensamento, né? Existem exercícios que a gente vai trabalhar para a regulação desse medo, para a reconstrução dessas memórias que eu trago da infância e, sobretudo, para uma construção, para o empoderamento dessa autoconfiança, né? A autoconfiança, ela está aqui ligada a todos os esquemas dessa segunda necessidade da criança. Vamos lá, que era o desenvolvimento de competências e habilidades. É a criança construir o eu sei fazer. Eu consigo fazer sozinha. E que quando isso não foi feito na medida suficientemente boa para essa criança, ela cresce acreditando que não. Por exemplo, se os pais vão e fazem tudo por ela, ela não acredita que consegue fazer sozinha. Então, a reconstrução aqui da autoconfiança, ela vem acompanhar, ela vem sendo um trabalho fundamental para eu trabalhar todos esses padrões negativos dessa segunda necessidade que não foi atendida na medida que era necessária para cada tipo de criança, né? Porque cada um vai agir de uma forma completamente diferente. Tem crianças que já vêm independentes. Eu não preciso nem mandar, já estão fazendo. E não querem que os pais façam e dizem. Outras não, que os pais vão fazem e elas não querem ser as boazinhas, elas querem atender e deixa o pai fazer, mas não constrói, né, a sua própria autoconfiança. E aí eu tenho outras técnicas vivenciais, né? Que são aí mais a nível emocional, que aí eu vou tentar acessar mais memórias, vou acessar memórias, tentar porque depende muito do outro, né? Nos tipos racionais de personalidade, vamos lá, a importância de eu conhecer também essa personalidade. Os racionais vão ser muito mais difíceis de conseguir ir, por quê? Porque os pensamentos vão estar todo lá. Não, vivência, criança, minha criança não existe. Pronto, aqueles pensamentos que vão impedir. Mas com técnicas, com ferramentas, sim, é possível, sim, a gente ir a essas memórias. E para quê? Para reconstruir. A gente não arranca memórias ruins de dentro da gente. A gente olha para elas hoje com o olhar do adulto e não com o olhar da criança que não tinha a sabedoria que hoje o adulto tem, que não tinha um trabalho de coaching emocional para ajudar esse adulto a olhar de uma outra forma para essa memória, a conversar com a mãe, com o pai, de uma outra forma. Ou seja, é uma reconstrução, é um trabalho lindo que eu fiz muito, faço até hoje muito. Essa semana mesmo fiz. A gente tem que ter o nosso coach. Eu tenho agora uma hipnoterapeuta que vem me ajudando também. E eu faço ainda em mim, claro, é um trabalho muito lindo, porque a gente sempre vai ainda, né, acessando algumas coisas. Para quê? Para eu conseguir também ajudar cada vez mais as pessoas, né, que eu faço esse trabalho. Então, vamos lá, é isso. Esse é o trabalho, é um trabalho lindo, de que se eu conseguir deixar hoje alguma coisa para alguém que está aqui assistindo, tá bom, mas como é que eu faço isso sozinho? Eu acho que, primeiro, assim, se isso fez sentido para você, começa de início um trabalho a prestar atenção aos seus pensamentos. Hoje existem pensamentos que me levam ao medo. Esses pensamentos me impedem de agir, esses pensamentos estão me impedindo, já me impediram em algum momento no passado de fazer alguma coisa que eu gostaria, não é? E isso é um primeiro passo de consciência, para que eu comece a entender que sim, existe aqui qualquer coisa, não é? E aí eu vou passar aqui o exercício de hoje, exercício 4,
Que é um pouco isso, né? Quais são os pensamentos que hoje interferem na sua vida? Acaba que foi o que eu falei. E que possam estar ligados a esses padrões. Então, se hoje, se você que está aqui me assistindo, existem esses pensamentos, alguma coisa do que eu falei aqui mexeu com você, fez sentido, me despertou uma memória, me manda um depoimento, me manda o que você sentia aí que você precisa me falar. Como é que eu posso te ajudar? Que a pessoa que eu acreditar que de verdade faz mais sentido, que eu possa ajudar, vai ganhar uma sessão comigo. Antes dessa sessão, olha que legal, eu não vou olhar só para isso, eu vou olhar para fazer um mapeamento de todo os seus esquemas. Eu tenho um teste que eu envio, que vai já um mapeamento dos 18 esquemas. Então, eu já faço aqui um link, não só desse, se ele tiver presente, mas de outros que estejam presentes também. Eu faço uma devolutiva mostrando quanto isso hoje está te impedindo de realizar o objetivo que você quer, de verdade ser mais, fazer mais. Então, é uma sessão que a gente consegue já ter bastante resultado, sim, bastante consciência, né? É claro que para trabalhar isso eu preciso mais, né? Eu preciso de um processo, mas uma sessão, pelo menos, eu ganho muita consciência, sabe? Do que é quem eu sou, né? Do que eu tô, por que eu ainda não consegui mais? Eu acho que é uma pergunta que todos nós nos fazemos, principalmente quem está à busca de desenvolvimento pessoal, né? Quem está à busca de querer mais e de fazer mais, não é? Ai, é bom demais estar aqui falando sobre isso tudo. Eu me sinto realmente muito feliz espalhando isso para o mundo. Isso fez muita diferença na minha vida, por isso que eu estou aqui. Para quem quiser responder, esse é meu e-mail, do Instituto Viver com Propósito, no qual eu faço parte. Sou coach de lá, sou formadora, e tenho um prazer imenso de trabalhar onde eu trabalho, de viver com a minha missão, né? De viver, de trabalhar e viver integralmente com a minha missão. Nem sempre foi assim. E eu tenho. Tá aqui, é isso. Eu continuo falando. Vamos lá. Essa foi hoje. Na terça-feira, nós continuamos com mais 4 lives. Na terça-feira, eu vou falar sobre emaranhamento e self-subdesenvolvido. O meu eu não desenvolvido né, suficientemente para ter um adulto saudável. Emaranhamento, por quê? Porque ainda está muito emaranhado com os pais. Aqui a criança, de certa forma, nem desenvolveu, ainda muitos adultos ainda hoje, talvez, na casa dos pais, ou ainda na muita dependência desses pais, eu vou falar sobre isso, ainda é um dos esquemas ligado a essa segunda necessidade. E continuem me acompanhando, me mandem aqui o exercício, e é isso. Um bom final de semana, mais uma vez uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Já agora sexta-feira, né, 7h30, um lindo para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois, um lindo fim de semana. E de semana que vem tem mais, se Deus quiser. Obrigada, gratidão a todos vocês que estão por aqui. Beijinhos.